Muito bem, pessoal, voltamos aqui para mais um vídeo. É... Bom, pelo canal Evolution, né? É sempre um prazer, né, pessoal, estar aqui compartilhando informações e conhecimentos, tá? Bom, acredito que vocês tenham assistido a minhas 4 mini lives, aliás, minhas 5 mini lives, a qual eu abordei temas muito interessantes sobre a história da humanidade, como a simulação foi criada, o protótipo, como é que o protótipo adâmico foi criado, né? E esse vídeo aqui é para falar sobre isso, porque tem uma informação muito interessante. Claro, não quero que tome como verdade, eu sempre falo isso, mas isso é fruto de pesquisas, fruto de análises, fruto também de intuição e fruto também do que, vamos colocar assim, a indústria cinematográfica, de certa forma, também anuncia ali em alguns filmes. E a gente sabe que muita gente fala assim, a realidade imita a ficção, né? Mas não é. Na verdade, a ficção imita a realidade. Você não cria tudo que você cria em um filme, ou você leva para um filme para produzir um filme, é obra de coisa que já existe, tá? É obra de coisa que já existe ou já existiu. Ideias, inspirações, enfim. Então, para falar aqui sobre o Adão, né? A questão do Adão. Porque tem uma coisa muito interessante, pessoal, que eu formulei e que assim, que é sobre o Adão original, que foi criado lá atrás, né? Que eu chamo ele de Biotecno-Adão. E eu vou explicar por quê. Que é a comparação entre o Biotecno-Adão e o Adão cósmico. Que o Adão cósmico é o ser que evoluiu a partir da centelha, que passou por uma nova evolução a partir da centelha, advinda de seres de dimensões superiores, e esse ser passou a transitar entre mundos paralelos, dimensões paralelas, dimensões superiores, mundo espiritual e tudo mais. Esse ser se desloca em qualquer lugar, através de teletransporte, bilocação. Ele não precisa de foguete, não precisa de nave espacial, não precisa de veículo nenhum. Ele, com o seu corpo se tornou seu próprio veículo de deslocação. Então, o seu corpo ele é tudo. Ele é o todo. O corpo dele se tornou parte do todo. Então, eu quero fazer uma comparação entre esse ser com o Biotecno-Adão, que é o primeiro Adão, criado pelos Anunnaki, criado pelos Arcontes lá atrás. E muito interessante, pessoal, porque esse primeiro protótipo que os Anunnaki criou, que foi um protótipo original, aquele ser, façamos a nossa imagem, nossa semelhança. Bom, pessoal, sabemos que no passado, se você for pesquisar um pouco sobre os Néfilins, aí você vai encontrar nos conhecimentos sumérios e no conhecimento da Bíblia, sobre os Néfilins. Esses seres, aí você pega a mitologia grega, pega a mitologia nórdica também, mas eu vou usar a mitologia grega como referência. Se você for pegar quem eram os antigos deuses, lá atrás, o Zeus, o Ares, o Hades, o Poseidon, esses seres eram Néfilins. Esses seres eram seres arcontes, eram Anunnakis, eram, vamos colocar assim, deuses da terceira dimensão, deuses vencedores da grande guerra que teve na terceira dimensão, no plano tridimensional, né? Conquistadores de mundos. Então esses seres eles tinham, né? Você vê que na mitologia grega aponta que esses seres eram poderosos, eles tinham poderes, eles manipulavam as leis da natureza, eles manipulavam as leis da física e da química. Então aparentemente esses seres eram como deuses mesmo, né? Então, quando o Super Adão foi criado lá atrás, ele era idêntico a esses seres, aos Néfilins.
Vamos colocar que era a mesma coisa. E qual que é a potencialidade desses seres? Isso, assim, analisando de um ponto de vista até científico. Por quê? Da onde que vinham aqueles poderes daqueles seres? Da onde vinham poderes dos Néfilis antigos? Né? Os heróis do passado, os homens de fama, inclusive está escrito na Bíblia também. Dá para usar a Bíblia como referência. Bom, os Anunnakis, né? Eles eram grandes geneticistas, eles eram grandes cientistas. Se você for pegar hoje um cientista brilhante, um gênio, né? Esses que criam, que fazem coisas extraordinárias, cálculos, fórmulas mirabolantes e consegue criar ali uma tecnologia. Os Anunnaki eram muito mais do que isso. Eles utilizavam 100% de todo o potencial cerebral, 100% de toda a cognição possível para um ser aqui. Então esses caras faziam e ainda fazem coisas absurdas, tecnologias absurdas. Então, dentro dessa questão, eles tinham lá atrás, quando eles tinham, os corpos deles eram cheios de vida, de vitalidade, porque hoje em dia os corpos desses seres estão deteriorando. Mas lá atrás, quando os corpos deles eram cheios de vida, vitalidade, eles utilizou o ouro para poder potencializar isso também, né? Inclusive ouro monoatômico, que é um tipo de ouro ainda mais forte do que esse ouro que a gente conhece, que esse ouro só tem em alguns lugares específicos. É dito que na Amazônia, na grande cidade, nas cidades da Amazônia, né, que estão soterradas, possui esse ouro. Pesquisas apontam isso. Os Anunnaki utilizou esse ouro lá atrás. Por isso que os crânios de Anunnaki são encontrados na Amazônia. Mais uma evidência. Mas voltando, os Anunnaki, por que eles possuíam esses poderes? Só para a gente ir direto ao ponto. Eles utilizavam, eles conseguiram de uma certa forma fazer uma alteração genética nos seus corpos em algum momento da história, conforme a sua evolução aqui no plano tridimensional, porque eles viviam bastante tempo, então eles foram aprendendo. E aí eles fizeram uma coisa com eles primeiro e depois passou para o Super Adão, que era o quê? Alteração ou aprimoramento do DNA. Então eles incrementou uma tecnologia que eu chamo de ADN. Essa tecnologia ADN é como se fosse singularidades acopladas no DNA. E essas singularidades acopladas no DNA, nas hélices de DNA ou nas fitas de DNA, são singularidades de energia infinita, singularidades de poder infinito, ou poder ilimitado, se tratando de terceira dimensão. E essa singularidade, essa ADN implantada neles, davam para eles poderes extraordinários, poderes capazes de manipular as leis da física, da química, transcender, no caso, né, as leis da física, da química, manipular os elementos da natureza, água, terra, ar, fogo, levitação de objetos, até mesmo a levitação dos seus próprios corpos, potencialização de artefatos. Por isso que você tinha espadas poderosas, machados poderosos, martelos. Aí você lembra de Thor, o martelo de Thor. Você lembra lá também o Odin também tinha essa questão. Ele tinha uma lança, a lança de Odin. A espada sagrada a lança mortal de Gungnir, que é também da mitologia nórdica, a lança mortal de Gungnir. Então, essa tecnologia ADN que estava no DNA dos Anunnaki, que eles ainda têm essa tecnologia, são energia ilimitada, certo? São energia infinita, energia ilimitada, que dava para esses seres uma super capacidade.
E essa energia também, de uma certa forma, e como os Anunnaki utilizou construções que tinham aqui já deixadas pelos Muils, por seres mais antigos, eles utilizou essas construções, utilizou essa tecnologia, que é a tecnologia taquiônica, e também manipulou a energia taquiônica para potencializar esse ADN introduzindo no DNA. Ou seja, a energia taquiônica que dá para um ser super velocidade, acesso à velocidade infinita ou acesso à velocidade limitada. Por isso que você vê relato de seres que tinham super velocidade. Aí você lembra do que? Do filme do Flash, a qual ele se movia muito rápido. Por quê? A manipulação da energia taquiônica, o táquions. Olha quanta coisa, cara. Então assim, quando o Adão foi criado, o primeiro protótipo, eles pegaram essa tecnologia do ADN e introduziram nesse protótipo adâmico, nesse ser. Por quê? Porque o objetivo dos Anunnaki, eles eram poderosos, eles tinham parcerias com outros extraterrestres poderosos, mas o Anunnaki Enki, ele criou esse ser. O Enki, ele era um Anunnaki que tinha, ele era o mais assim o bonzinho dos Anunnaki, porque os Anunnaki eram seres totalmente frios, ambiciosos, muito racionais, e o Enki aparentemente tinha um pouco de sentimento. Então ele criou esse ser e desenvolveu ali uma certa sentimento, como se você, cara, gerasse um filho e você desenvolvesse amor pelo aquele filho, mais ou menos isso, né? Então esse Anunnaki Enki, quando criou, potencializou esse ser com essas tecnologias do ADN. Então esse ser, ele fazia tudo isso. Ele voava, ele manipulava os elementos da natureza, ele tinha energia infinita, energia ilimitada. Isso se tratando de terceira dimensão. Então é como se fosse um poder mental, mas esse poder não era poder mental, era poder advindo do DNA potencializado, por essas singularidades, por essas singularidades de energia infinita que foi introduzida na genética, no gene, no DNA. Então, cara, esse Super Adão, ele era super veloz, voava, manipulava alimentos. Por isso que fala na Bíblia: domine sobre a terra, sobre o mar, sobre os peixes, sobre tudo, domínio sobre o céu. Lá na Bíblia está escrito isso. Porque os Anunnaki criou esse ser com poderes. Esse ser tinha poder. Só que esse poder era uma tecnologia. É uma tecnologia que foi incrementada no DNA dele. Então esse é o bio. Por isso que eu chamo de bio, que é um ser biológico. Tecno, que é a tecnologia que foi introduzida no seu DNA. Adão, que é o Adão primordial. O primeiro, super poderoso. Agora imagina esse ser, cara, quando ele foi criado e foi realizado essa façanha, chamou a atenção dos deuses. Os deuses, nossa, esse ser aqui, cara, que incrível, o que ele fez lá? Os Anunnaki muito inteligente, criou algo que impressionou os deuses. E aí os deuses falaram: esse ser é o experimento perfeito para a gente o quê? Introduzir a nossa essência, uma centelha divina dentro dele, para a experienciação de consciências superiores, de quarta dimensão, de quinta, sexta, oitava, nona, qualquer dimensão poderia ser acoplada nesse ser, que não haveria problema nenhum, porque os deuses tinham feito esse experimento com outros seres extraterrestres e não deu certo, esses seres não suportou. Mas é uma história diferente. Mas vamos comparar com Adão, o outro Adão, o Adão cósmico. O Adão cósmico, que é o Adão que surgirá no tempo final. Esse Adão cósmico, a diferença desse Adão cósmico para esse outro ser é que o Adão cósmico, ele vai dominar, ele vai ter poder mental. O poder desse ser é um poder vindo da tecnologia. Ele ainda precisa de uma tecnologia para que potencialize ele. E o Adão cósmico, ele desenvolverá poder mental, que é a centelha divina, que é uma essência dos deuses, que é uma biotecnologia vinda de dimensões superiores, potencializa o Adão cósmico para que ele tenha poder mental. E com poder mental, ele faça tudo que o primeiro Adão
Fazia. Vai conseguir também interagir, só que vai ser um pouco diferente. Vai poder interagir ali com os elementos da natureza. Alguns vão desenvolver a capacidade de levitação, mas o principal diferença é que esse ser poderá transitar entre dimensões livremente, sem precisar de um veículo, uma nave, um foguete, seja lá o que for, né? Vai poder se teletransportar. Então, assim, essa é a diferença. Então, o Adão primordial para o Adão cósmico, e sem eles ter essa fusão, porque eu vou explicar o que vai acontecer, porque tem que ter a fusão desses dois. Se você pegar esses seres separados, o Adão cósmico só com a centelha e esse ser aqui, Adão primordial, eles estão bem em pé de igualdade, em termos de poder, de habilidade. Porque um tem uma tecnologia que potencializa o DNA. Falando da terceira dimensão, eu estou falando da terceira dimensão, para o bom entendedor. Eu sei que é um assunto complexo. O Adão cósmico só com a centelha está no pé de igualdade com o Adão primordial. Só que, o que vai acontecer no tempo final? O Adão primordial, as habilidades, os poderes do Adão primordial voltará, porque no tempo final surgirá os cientistas, os geneticistas do futuro, né? Eles vão descobrir esse segredo, redescobrir esse segredo, que é o que? A tecnologia, reativar a tecnologia, que essa tecnologia ela ainda está dentro da gente, do Adão, reativar essa tecnologia ADN para potencializar o DNA, e esse ser vai recuperar todas essas habilidades antigas. E é aí que surgirão humanos com poderes. Isso é uma teoria, não tome como verdade. Aí, cara, você vê que, a indústria cinematográfica mostra isso de várias formas, desenhos, filmes, enfim. Mas é isso, essa tecnologia ADN, né, vai potencializar, vai ser reacesa, e aí vai despertar o antigo Adão primordial. Só que, ao mesmo tempo que vai acontecer esse processo, como que se dá esse processo? Cara, aí vem os ensinamentos de estudos paralelos, porque quem está descobrindo isso são cientistas paralelos devido ao interesse, porque a ciência tradicional, as grandes instituições, eles sabem disso também, mas não é interessante porque eles servem a um governo oculto, então eles não têm interesse em falar para o ser humano. O ser humano tem um potencial gigantesco latente dentro dele e que dá para reativar isso, que é possível, mas isso vai ser reativado no laboratório de genética que surgirá, que vai trabalhar nessas pesquisas juntamente com humanos em ação. Já sabendo esse segredo, as pessoas começam a treinar, começam a se alimentar como se alimentavam originalmente lá atrás, começam a fazer treinamento, exercício, uma vida de uma outra forma, uma configuração de vida diferente, de uma outra forma, vai fazer com que aos poucos esse DNA vai sendo reaceso, mas ainda vai precisar da manipulação genética, vai precisar ainda dar um empurrãozinho ali, de alguma forma criar alguma tecnologia, uma biotecnologia, vamos colocar assim, em termos de algum superalimento ou alguma vitamina, supervitamina, algo desse tipo, para que se acenda esse DNA de uma vez, essa tecnologia DNA, ela se acenda novamente, ative os 12 hélices do DNA, e ao mesmo tempo, com a centelha divina florescida, que isso também é um outro processo de treinamento, só que esses treinamentos são treinamentos mentais, esses treinamentos são ativações de seres de outras dimensões que são feitas nessas pessoas para o florescimento da centelha. E o trabalho consciencial da pessoa também. Ela vai trabalhando consciencialmente, vai florescendo a centelha. As potencialidades da centelha florescem junto com as potencialidades do DNA. Aí que é a fusão do Adão primordial para o Adão
da atualidade, ou seja, o biotecno Adão votando e o super Adão votando. E aí funde esse ser. Quando funde esse ser, surge quem? O Adão cósmico, final. Então é isso, é uma explicação que eu dei para vocês entenderem do que se trata o desenvolvimento. Esse desenvolvimento que muitas pessoas estão passando. É um desenvolvimento físico, por isso que fala, cuide do seu corpo, cuide da parte física, cuide do seu cérebro, treine o seu cérebro, cuide do seu corpo, exercite o seu corpo. Outro segredo também, o exercício físico, ele também ajuda nessa potencialização. O fortalecimento muscular, porque o corpo precisa estar preparado para receber uma carga ou uma potencialização tão forte. Estamos falando de poderes infinitos, estamos falando de energia infinita, energia limitada. Um corpo fraco não suporta. Por isso que precisa ter um corpo fortalecido, massa muscular, um corpo musculoso, um corpo forte, resistente, para suportar tudo isso. Por isso o exercício físico. Então é um desenvolvimento físico, alimentação, exercício físico e a parte cognitiva do cérebro, porque também o destravamento dos 10% ou 5% cerebral a 100%. Sair do estado primitivo de só procriar e sobreviver para estados mais complexos cerebrais, níveis de compreensão maiores. Por isso que tem que se trabalhar também a parte da inteligência. Isso é crucial também. Aí que vem os estudos, vem as pesquisas, exercícios cerebrais. Realmente você precisa desenvolver o seu lado cognitivo, ficar mais inteligente, né? E destravando, esse é através das sinapses mentais. A leitura já faz isso. Muita leitura faz isso. E exercícios cerebrais, jogos, coisas simples, coisa banal. Jogo xadrez, jogo de estratégia, coisas que fazem você pensar, coisas que fazem você formular ideias complexas no seu cérebro, para que as sinapses criem, se juntem e vai reativando as partes desativadas do seu cérebro, destravando em 100%, para poder controlar esse DNA potencializado, porque senão, cara, vai causar um problema. Então esse é o desenvolvimento físico. E o desenvolvimento da centelha é o desenvolvimento espiritual, através da espiritualidade. Consciência, o amor ao próximo, nobreza. Isso faz a potencialidade da centelha, que está dentro de todos, que é um pedaço de Deus dentro da gente, florescer, para que haja fusão final, no processo final. Então é isso. Infelizmente, nas religiões, é dito que só tem que trabalhar a parte espiritual, porque não tem esse conhecimento. Não tem conhecimento. Ou eles falam tanto do Adão, no dia surgiu Adão e Eva, mas ninguém quer estudar quem era Adão e Eva, o que era Adão e Eva, na verdade, que eram seres que foram criados primordialmente, muito poderosos. E depois que os Anunnaki sabotou, por que ele sabotou? Porque sabia que esse ser, cara, seria um super, seria como os deuses, muito poderoso. E os Anunnaki não poderiam continuar fazendo maldade aqui com um ser assim, então eles cortou. E até hoje estamos aí. Porque além deles cortar e limitar a capacidade cerebral, ainda usou processos de acabar com todos os conhecimentos existentes, admiro disso, criando vários grupos, religiões, dividindo várias visões, e através também de processos espirituais que eu não vou entrar aqui, que é através do apagão de vidas passadas, e até essa limitação cerebral. Por exemplo, você lembra o que você fez 2 semanas atrás? Não lembra, né? É uma limitação cerebral. E também tem que fazer exercícios mentais, que são físicos, que você faz através de algumas técnicas, né? Para que você lembre do que você sonhou, para que você lembre do que você fez 3, 4 dias atrás, para que você vá lembrando. Isso faz parte também. Então é isso, pessoal, tá? Eu só queria deixar claro aqui, esclarecer esse ponto, trazer para vocês. Não tomo como verdade, é uma visão que eu tenho, dentro das pesquisas que eu tenho, dentro da análise que eu faço. Mas eu creio que vai fazer muito sentido para muitos, tá? Então,
Então é isso. Se você gostou desse vídeo, peço já para você deixar seu like, se inscrever no canal. E dá uma olhada aí na descrição aí, tá? Sobre o trabalho que eu faço pela internet, sobre o meu e-book também, sobre o curso do Renato Rossi. Tamo junto? Então, ó, vou ficando por aqui até o próximo vídeo.